mas eu fico contente que vocês tenham me procurado para falar alguma coisa sobre esse período triste da vida política, ou da vida nossa, né? Então meu nome é Irineu Carlos de Oliveira Prado, eu sou filho de Irineu de Oliveira Prado e Maria de Lourdes Mentinger do Prado. Faleceu em 97, né? 28 de junho de 97. E ele era representante do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Chegou até a ser presidente do diretório do PTB aqui em Rio Claro. E na ocasião, se a memória não me trai, foram eleitos 2 vereadores do PTB, ele e o Aníbal Fusetti, um vereador do PSB, que era o professor Antônio Crespo, até vizinho aqui do escritório, já recentemente falecido. E eu não sei se tinha mais algum dessas legendas tido como trabalhistas. Em 1963, ele foi o vereador mais votado de Rio Claro. Eu não sei, eu não tive chance de fazer uma investigação mais profunda, mas considerando o número de vereadores da época, e o número de eleitores, melhor dizendo, eu acho que ele foi o vereador mais votado da história de Rio Claro. Ele teve 1.003 votos num eleitorado de 16, 18 mil eleitores, né? Então ele foi muito bem votado pelos ferroviários e seus companheiros. Em dia 1º, dia 2, dia 3 de abril de 64, com o movimento militar vitorioso, os vereadores de Rio Claro já trataram de aderir, né? Isso, aliás, era muito comum na época, né? O pessoal já queria ficar bem com quem mandava, né? Isso é próprio dos políticos, né? Quer ficar bem, quer ficar no guarda-chuva do governo. E eles programaram lá de mandar um telegrama dando apoio ao golpe vitorioso, né? Ata da segunda sessão extraordinária, primeiro ano da 5ª Legislativa. Às 20 horas do dia 1º de abril de 1964, no edifício onde funciona a Câmara Municipal de Rio Claro, na Rua 2, número 1117. Abre-se a sessão. O senhor presidente comunica haver convocado a presente sessão extraordinária em caráter de extrema urgência, com base no parágrafo 1º do artigo 55 do Regimento Interno, face à gravidade da situação reinante no país, para uma tomada de posição desta edilidade em relação ao assunto. Com a palavra, o senhor presidente diz que neste momento grave porque atravessa a nação, a Câmara Municipal de Rio Claro, de tais gloriosas tradições na defesa dos postulados democráticos e do regime de liberdade, digo, de liberdade, não poderia se omitir nesta hora grave de nacionalidade. Por este motivo, e baseado nos dispositivos legais, houve por bem convocar esta sessão extraordinária, para que esta Casa tomasse uma atitude defendendo a sua posição diante dos acontecimentos. A Câmara Municipal de Rio Claro, fiel às suas tradições democráticas na defesa da Constituição, nesta hora de definições históricas, reunida em sessão extraordinária, tem a honra de, pela maioria dos partidos políticos nela representados, transmitir a Vossa Excelência, Senhor Governador, o compromisso de irrestrita solidariedade para a continuação da liberdade à sombra do Cruzeiro do Sul contra as ameaças do comunismo russo-cubano. O vereador Irineu de Oliveira Prado louva a atitude assumida pela presidência ao convocar esta sessão, justificando não assinar a moção em virtude de pertencer à legenda do PTB, partido ao qual pertence o presidente João Goulart. Informa que ainda hoje, juntamente com outros operários, enviou telegramas de solidariedade ao senhor presidente da República. Conclui dizendo que não poderia agir de outra forma. E meu pai, e acredito que os outros dois, eu não sei, acho que o Aníbal Fusetti não estava na sessão, mas pelo menos o professor Crespo, se recusaram a assinar o telegrama. Meu pai argumentando que ele ainda considerava o João Goulart presidente, ele não havia renunciado. Bom, eu não sei exatamente se foi naquele dia, foi no dia seguinte, os
os vereadores, para ficar bonito com os poderosos, cassaram o mandato do meu pai, do José Crespo e do Aníbal Fusetti. Ata da 4ª Sessão Extraordinária, primeiro ano da 5ª Legislatura, realizada em 11 de abril de 1964. O senhor presidente comunica haver sido convocada a presente sessão ordinária, digo extraordinária, em caráter de extrema urgência, com base no artigo 55 do Regimento Interno, para a apreciação do projeto de resolução 1064 referente à cassação de mandato de vereadores e suplentes. Entra em discussão única o projeto de resolução 1064, de autoria do vereador Pedro Cury, cassando o mandato do vereador Irineu de Oliveira Prado. Com a palavra, o vereador Aníbal Gulo Júnior diz que pela primeira vez na história desta edilidade se processa a cassação de mandatos coletivos de vereadores e suplentes, medida que é adotada com profunda consternação em decorrência e colaboração com o movimento democrático vitorioso. Esclarece que esta casa parece estar de luto, mas que de luto verdadeiro estariam as esposas, as mães e irmãs, se outra fosse a sorte do regime, ou seja, se o comunismo houvesse triunfado, pois a esta hora já não estariam vivos, teriam sido liquidados sumariamente. Mas, antes disso, exatamente quando ele estava completando 42 anos, no dia 5 de abril na madrugada, ele foi preso. Eu me lembro perfeitamente, eu tinha 16 anos, eu me lembro perfeitamente desse episódio. Devia ser madrugada, ou meia-noite, 1h, bateu em casa, assim, meio que às escondidas, né? Um maquinista de sobrenome Estela, me lembro perfeitamente. Eu preciso falar com você. Minha casa era um sobrado aqui na rua 5B. Meu pai desceu, o que foi, Estela? Não, passou lá o Bizarro, que era um investigador de polícia, mais não sei quem, estão à sua procura lá na estação, que eles querem te prender. Eu vim te avisar para você fugir. E meu pai falou, bom, eu não vou fugir porque, primeiro, eu não tenho por que fugir, eu acho que eu não devo nada, né? E segundo, eu vou fugir como? Eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, né? Mas a conversa nem tinha terminado, chegou o pessoal da polícia. Então o Estela ficou até escondido lá em casa, num canto lá para não ser visto. E você está preso, né? Tá bom, estou preso porque mandaram prender, não sei. Ele deu umas recomendações para mim, que eu procurasse um advogado na ocasião e procurasse o irmão dele em Jundiaí, que era chefe da estação de Jundiaí. E meu pai ficou preso 15 dias, mas eu demorei 13 dias para descobrir onde ele estava. 13 dias. E eu me dirigia vários dias à delegacia de polícia e eles não davam informação. Diziam que, não sei, talvez ele foi para São Paulo, foi para o Rio, dizem que tem um navio transformado em prisão em alto mar, talvez na Ilha das Cobras, e eu aflito, né? Não sabia, né? O advogado que ele recomendou impetrou um habeas corpus, mas não foi para frente, que naquela ocasião se dizia que esses atos estavam alheios da apreciação judicial, né? Pelo meu tio ficou sabendo que ele estava em Piracicaba. E ficou sabendo como? O meu pai, ele passava para todos os que entravam e saíam da cadeia lá em Piracicaba, e acontecia muito disso, né? Houve uma movimentação muito grande no sentido de delatar, né? O trabalhador reclamava direito, o empregador falava, não, esse cara é comunista, ele já era preso. Mas a autoridade policial percebia que era uma pessoa simples, que não tinha nada, não tinha liderança nenhuma e tal, no outro dia punha em liberdade. Então, teve um movimento muito grande na cadeia lá. Então, meu pai deu o telefone do meu tio João de Jundiaí para diversos. E um deles teve a coragem de ligar para o meu tio. Aí meu tio foi em Piracicaba, confirmou que ele estava lá e foi conversar. Jundiaí era e ainda uma praça de guerra, tem diversas unidades militares lá. E meu tio era chefe da estação, na época que chefe da estação tinha alguma relevância na comunidade.
E conseguiu se explicar com os generais lá, e eles demandaram que meu pai não tinha nada de subversivo nem nada, era apenas um dirigente sindical que tinha algum prestígio, um vereador bem votado, né? Não tinha nenhuma atividade subversiva. E ele foi posto em liberdade, ele foi trazido em casa depois de 15 dias. Ele voltou a trabalhar, né? E no dia 28, no 24 de junho daquele ano, eu me lembro que era um feriado dia da cidade, aconteceu essa história dele ser afastado para responder inquérito trabalhista. Na época, nós tínhamos um Instituto da Estabilidade no Direito do Trabalho, um empregado com mais de 10 anos só poderia ser despedido se fosse provada a prática de falta grave, provada através de inquérito na Justiça do Trabalho. Então ele foi afastado para responder o inquérito. Isso significou que ele ficou sem receber salário durante 28 meses. 28 meses. E daí ele começou a trabalhar, que ele era muito habilidoso, né? Trabalhar como pedreiro, como carpinteiro, colocando vidros, enfim, fazia, se virava, né? E eu, trabalhando de ajudante de pedreiro, ajudante de carpinteiro, se importou que eu tive que parar de estudar, que eu fazia 2 cursos, fazia o clássico de manhã e a contabilidade à noite. Eu terminei o segundo clássico em 64, né? Isso aconteceu. E em 65 eu parei de estudar de manhã para trabalhar. Então eu interrompi um pouco os meus estudos. Mas nós sobrevivemos. Sobre a cidade mesmo nessa época, o senhor tinha 16 anos, por aí, e se fala sobre a marcha da família com Deus pela liberdade, e aqui também diz que teve na família liberdade. Eu não sei dizer se isso sensibilizou a população, mas foi, digamos assim, um movimento liderado pela elite da cidade. As pessoas da classe alta da ocasião que se propuseram a fazer isso, né? Teve essa... Eu me lembro de ter ouvido carros com alto-falantes divulgando, hoje nós vamos ter a marcha e tal, assim. Eu me lembro disso. Não vi essa movimentação, não sei dizer se foi expressivo ou não, mas que aconteceu. A verdade é a seguinte, que o João Goulart estava cercado de muitos comunistas, né? E as propostas dele, ainda que não fosse comunista, desagradavam muito os poderosos, né? Ele falava em fazer reforma agrária, falava em desapropriação de empresas, de grupos econômicos, estatização de bancos, etc. Isso mexeu muito com a classe econômica, né? E então aí essa movimentação para derrubá-lo, né? Uma lei municipal sancionada na época do prefeito Cláudio de Mauro deu o nome dele àquela praça que tem na Rua 14 com a Avenida 26. Tem o nome, Praça Vereador Irineu de Oliveira Prado, ferroviário e sindicalista. Eu acho que isso muito me honra a toda a minha família, né? Ele ter sido lembrado como uma pessoa que atuou na cidade, que ele não teve uma vida em branco. E continuou tendo... Na eleição seguinte ele foi eleito de novo, com 2.000 e tantos votos, quer dizer, não era uma votação tão expressiva diante do número de eleitores. Mas ele foi vereador foi eleito mais 2 vezes vereador. Depois, como aposentado, em 75, ele participou de movimentos aí de aposentados e sempre se movimentando aí em favor da categoria. E interessante que ele morreu se dirigindo ou pegando praticamente o microfone para falar numa solenidade da União dos Ferroviários Aposentados, na inauguração da sede, que era a sede da Avenida 3. Eu digo que ele morreu satisfeito, né? Porque dentro do que ele gostava de fazer, né?